Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou ótima, graças a Deus. Agora a gente vai fazer a costura da nossa blusa. Aqui já estão as partes cortadas do molde. E o que eu vou fazer? Eu só vou marcar aqui a pence só para mostrar para vocês como faz. Mas eu no dia a dia, eu nem faço isso mais, assim, eu já vou com a prática, com a experiência e já faço sem essa marcação. Mas para quem tá começando, eu acho importante fazer assim. Então aqui eu tenho a parte da frente, das costas, a parte da frente, tenho a parte do revel, do decote e tenho as manguinhas que são os babados. Então, vou colocar isso aqui para o lado e vou deixar apenas a parte da frente. E eu uso esse carbono. Esse carbono é para tecido. Você encontra em armarinho. Eu vou colocar ele aqui embaixo, só para eu marcar a posição da pence. Que aqui eu tenho uma pence busto, no busto. E eu vou marcá-la para costurar bem certinha. Olha, eu contorno aqui por cima do desenho, eu contorno com a minha carretilha. Se você quiser marcar a lateral, onde você vai costurar, você pode. Eu vou fazer aqui só para mostrar. Eu não vou fazer isso porque eu sei que deixei 2,5 centímetros de costura, se não me engano. Então, eu vou usar essa margem. Mas se você achar que é mais fácil, você pode fazer isso também, que vai facilitar. Então, é isso aqui, olha. Só marquei a pence, marquei do lado avesso, marquei a pence dos dois lados, aqui. E agora eu faço assim, dobro ela aqui ao meio, aqui, e vou só prender aqui com alfinete. Você pode passar ao ferro também, se quiser, para dar uma vincada, que fica muito mais fácil para trabalhar. E aí a gente vai para a máquina costurar. Eu vou colocar só um alfinete por causa do nosso tempo, que tem que ser rapidinho. Mas você pode colocar em toda ela até a ponta. E a gente vai costurar. Então, por enquanto é isso. Vamos à costura. Agora a gente vai começar a fazer a nossa costura. Pronto, liguei a minha máquina, tô usando a máquina industrial e vou fazer uma costura aqui na parte das costas, bem no meio das costas, juntando as duas partes. E faço isso porque o meu tecido foi um aproveitamento de tecido. Senão, eu teria deixado a parte das costas fechada mesmo. Aí eu vou colocar aqui do lado, porque daqui a pouco eu vou passar overlock. Agora eu vou fechar as pences do busto. Essa blusa, ela só tem pence no busto, porque ela é soltinha mesmo, é um modelo bem soltinho no corpo. É um tecido preto. O tecido preto ele é um pouquinho mais difícil de trabalhar, principalmente para quem está começando ou para quem não enxerga tão bem como eu. Fechei as duas pences. Aí eu já aproveito para eu ganhar tempo e já fecho também a costura dos ombros. Vou juntar a frente, a parte da frente com a parte das costas e vou fazer uma costura nos ombros. Depois eu vou para overlock e aí eu já faço tudo. Já faço o acabamento. Se você quiser fazer uma costura francesa aqui no ombro, fica perfeito. Porque daí você já faz uma costura e o acabamento tudo junto. Se você não tiver máquina de overlock,
máquina overlock, você pode fazer um zigue-zague. Um zigue-zague com um ponto bem fechadinho. Esse tecido é uma tricoline, não desfia tanto, mas mas é um tecido fino, então um ponto fechadinho fica melhor. Então é isso, fechei os ombros e fechei a parte das costas, porque o meu tecido era aproveitamento. E agora eu vou fazer a costura de overlock e depois eu retorno para cá para a máquina reta novamente. Bom, agora na máquina de overlock, que é uma máquina de acabamento, a gente vai fazer o acabamento da parte dos ombros e das costas. A máquina de overlock, para quem não conhece, a gente usa 2 fios e uma linha. Então ela tem 3 agulhas. E essa é a costura de overlock. Agora a gente volta para a reta para fechar o decote e babado. Vamos continuar. Eu já fechei o decote, os ombros, desculpa, e a parte das costas. E aqui a gente tem a gola, né? Que é o decote. Fiz a mesma coisa com o revel. Fechei aqui os ombros, cortei na mesma medida. E nesse revel eu colei entretela. Cortei a entretela no mesmo molde e colei. A entretela que eu usei é essa aqui, entretela de malha. Ela é bem mole, bem fácil e ela tem uma cola que você coloca em cima, dá uma passadinha com ferro, pressiona o ferro e ela já cola. E é necessária para dar estrutura para o acabamento. Aí eu junto aqui as duas partes. Vou me preocupar primeiro com a parte da frente aqui com o V, que fica bem no meio. E aí eu vou distribuindo. Aqui vou ter a dificuldade de mostrar bem, porque é um tecido preto, mas vai dar certo. Junto aqui todas as partes. Deu certinho, porque eu havia medido. Aí você confere. E agora a gente vai fazer uma costura em volta. Costura de apenas um pé de máquina de largura, que corresponde a 1 centímetro. Aí quando chegar aqui bem no meio, no V, aí você vai bem devagarinho para fazer o contorno do V bem direitinho. Aí eu desço a agulha, deixo ela dentro do tecido, levanto o pé calçador e giro e continuo. Aqui. Tô quase acabando. Então, esse é o acabamento do decote. Essa é uma possibilidade. Você poderia colocar um viés também. Aí, o que é bom fazer? Eu gosto de dar uma cortadinha aqui para tirar a sobra do tecido. Para não ficar repuxando, para o acabamento ficar bem, para o contorno do decote ficar bem alinhado. Tiro aqui o excesso. Principalmente se for um tecido, se fosse um tecido branco, tecido claro,
aí seria mais importante ainda deixar ele bem mais estreito, porque o tecido claro, ele mostra a sombra. Cortei a sobra. Aí você pode vir aqui bem no V, bem no meio, e dar um pique aqui, ó, uma cortadinha só para abrir o decote. Não precisa, cuidado para não cortar a costura. Bom, dei 2 piques. Agora a gente vai fazer a costura de peso, que é uma costura de acabamento. Aí você coloca a sobra da costura que você cortou pro mesmo lado do revel e vai costurando e arrumando com as pontas dos dedos. Porque se você não fizer essa costura, o acabamento ele vai ficar voltando. Pode passar o ferro se quiser. Eu não vou fazer, primeiro por causa do tempo, e esse tecido também é muito fácil de trabalhar. Tricoline é um tecido bem fácil de trabalhar. Para você que está começando, pode começar com tricoline, algodão cru. A viscose também é um tecido fácil de trabalhar e dá para fazer vários modelos: vestido, calça, blusa, macacão, pantalona, enfim. Aí eu vou arrumando, abrindo aqui e costurando. Essa costura é indispensável nesse momento. Corto aqui as minhas linhas. Depois eu vou voltar ao overlock e vou fazer uma costura de acabamento aqui na sobra, que você pode fazer também o zigue-zague, caso você não tenha a máquina de overlock. Aqui na cava eu ainda estou com ela aberta. Eu poderia fechar a lateral primeiro e colocar o babado depois, mas assim, para quem está começando, com a lateral aberta, só o ombro fechado, para quem está começando é mais fácil. Então eu vou abrir aqui a minha lateral, a minha cava, e vou pegar agora o babado, que seria a manga, que é a manga, né? Se fosse a manga, você faria o mesmo processo. Vou juntar aqui os dois e vou fazer uma costura. Vou deixar uma sobrinha aqui, porque depois eu volto para fazer o acabamento de barra da manga. Poderia até ter feito antes também, ainda seria melhor se eu tivesse feito antes, mas eu acabei esquecendo e vou continuar assim. A costura também é só a medida que você deixou na hora de cortar. Eu deixei 1 centímetro. Vou juntando aqui. E aí já ficou assim, ó, já tá dando forma pra minha manga, pro babado da manga. Faço o outro lado. E é importante sempre começar a costura e finalizar com o retrocesso. Retrocesso é o arremate da costura. Toda máquina tem a função de retrocesso. A não ser aquelas antigas, bem antigas mesmo. Aí algumas aí não tem, mas as mais novas tem. Já fiz isso aqui com os babados.
Agora eu vou fazer essa barrinha daqui da manga. Depois eu fecho as laterais. Essa barra, você pode fazer uma barra, somente uma overlock, pode fazer uma barra lenço ou uma barra de camisa. Eu vou fazer uma barra lenço, só que agora eu vou ao ferro, dobrar essa parte aqui para facilitar o meu trabalho. E aí depois eu volto com ela já vincada e a gente faz a barrinha. Já fiz a minha marcação aqui no ferro, fiz uma dobrinha de meio centímetro. E agora eu vou dobrando mais uma vez aqui na máquina. À medida que eu marquei ao ferro, eu vou dobrando novamente. E vou fazer uma costura estreita no babado da manga. Aí você vai dobrando e vai costurando. Se tiver dificuldade de fazer assim, você pode alinhavar, que vai facilitar. Dobrando com a pontinha dos dedos e costurando. Se fosse um tecido bem mole, tipo um toque de seda, uma musseline, um devoré, seda, tecidos assim mais finos, fluido, transparente, o ideal seria a barra lenço, porque é uma barra, é uma costura para tecido fino. E vou dobrando, arrumando aqui e costurando. E treinando a paciência. Pronto, finalizei a barra. A lateral ainda está aberta, né? Agora eu fecho a lateral. Já fechei um lado só para agilizar. Também passei overlock aqui na lateral antes de fechar, só para agilizar, por causa do tempo. E aí eu junto lateral da frente com a lateral das costas e vou fazer uma costura, sempre respeitando a medida de margem de costura que eu deixei. Vou arrumando. Se quiser alinhavar ou colocar alfinetes, também pode. Pronto. Finalizei. Também já passei overlock no acabamento no revel do decote, só para facilitar, para agilizar. Aqui ficou uma sobra de tecido, e aí eu venho aqui e acerto. O que falta agora é a barra da blusa. Vou ao ferro novamente, fazer a mesma coisa que eu fiz no babado, dobrar meio centímetro e depois eu volto para terminar. Então já marquei aqui meio centímetro ao ferro, marquei a barra e vou fazer uma costura bem estreita de meio centímetro. E já vai ficar quase pronta a blusa. Depois eu vou experimentar para ver como ficou. Tem que ver, né? Se deu certo. Tem que fazer e vestir pra gente ver o resultado.
Pronto, finalizei a barra. Aí, eu vou fazer o seguinte, aqui no decote, coloquei o revel, já passei o ferro também para facilitar, agilizar. Eu sempre falo facilitar, para facilitar e agilizar, as duas coisas. E aqui no ombro, na costura do ombro, eu fiz uma costura bem estreita, só para prender o revel. Vou fazer a máquina mesmo. Se você quiser fazer à mão com os pontinhos invisíveis, melhor. Pode deixar solto também. Eu não gosto de deixar solto, porque quando a gente veste, aí ele fica saindo para fora. Então eu prendi e está pronta. Já fiz a barra. Agora eu só vou passar o ferro para deixar ela bem lisinha e vou experimentar. E está pronta a minha blusa. Eu amei. Os ombros ficaram bem na largura que eu gosto. O tamanho do babado também ficou bom. O comprimento, com o comprimento que eu posso usar por dentro de calça e de saia, por fora e simplesmente presa aqui na frente, que eu gosto muito. A largura também ficou excelente, nem larga e nem justa, na medida certa. Só o decote que eu gosto dele mais embaixo. Então eu desceria aqui ó, uns 4 centímetros, que eu gosto do decote mais profundo. Só que eu não experimentei, eu não provei antes de finalizar. Então, para você não errar, você experimenta antes de fazer a finalização do decote, antes de colocar o revel. Se tiver alto mesmo o decote, tipo eu queria ele mais embaixo, então ele ficou alto para mim. Aí eu cortaria um pouquinho mais, desceria, abriria mais o decote. E se tivesse ficado muito embaixo e você quisesse ele mais fechado, aí você subiria aqui, ó, nos ombros. Você entraria um pouquinho mais aqui, olha, quando eu faço isso, eu subo o decote. Aí você ajustaria dessa forma. Mas tá bom. O babado ficou um tamanho bom. Se você quiser colocar 2 babados, excelente, mas aí teria que ser de um tecido mais fino, que a tricoline é um tecido fino, mas ao mesmo tempo ele é um pouco armado, ele dá uma leve estrutura. Então, se colocasse 2, talvez já ficaria muito volume. Então, um tecido mais fino, um toque de seda, um devorê, uma musseline, um tecido mais fluido, 2 babados, ficaria excelente. Então, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.